E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Renato, do canal Ideias e Fatos, e vamos continuar com o assunto principal. Esse é o terceiro vídeo, né, a respeito de candidato conservador, como achar, ok? Antes eu quero pedir que você, por favor, espalhe, compartilhe mesmo, dá o seu like, faça seu comentário, ajude esse canal a crescer, né? Tenham vontade mesmo de tentar ajudar as pessoas a distribuir conhecimento, e com isso eu também me enriqueço, assim como no dia a dia a gente aprende e a gente passa e dá aquilo que a gente conhece. Bom, o tema de hoje é sobre as propostas, né, e posicionamentos atuais do candidato. Essa é a primeira etapa, não perca a última, né, porque eu vou tocar no histórico também. Mas a primeira coisa que você tem que pensar é: esse cara, eu sou um cara conservador de direita, eu estou procurando alguém conservador de direita, eu sei o que pensa uma pessoa conservadora de direita, é a minha visão de mundo, é como eu enxergo a política, é como eu enxergo a vida. Não é que você exatamente seja igual a uma outra pessoa que também seja conservador de direita. Isso varia, mas existem alguns temas que a gente sabe que são muito básicos, né? Então vamos lá. Primeiro você vai procurar saber o que ele diz, o que ele pensa, o que ele fala a respeito do assunto. A primeira coisa. E essa coisa que ele vai dizer, você vai pensar em você e ver se isso bate. Agora, nós estamos falando de eleições minoritárias. Lógico, vereador e prefeito não mexe em pautas muito sensíveis e dependendo da situação, mas as suas ações muitas vezes corroboram com isso. Então fica de olho. Por exemplo, é um cara ético? A princípio nós queremos pessoas éticas. Nós queremos pessoas que tenham probidade na administração, que não gastem dinheiro à toa, não joguem dinheiro no ralo. Então se você tiver aquele candidato que começou a mal assumiu, já está pensando em gastar dinheiro, aí você fala: epa, peraí, quando eu tenho uma casa, um conservador olha o que tem, vê o que eu posso economizar e o que eu posso fazer. Então eu não vou sair gastando dinheiro igual um doido. Então se o cara começou a prometer mundos e fundos, já fica de olho, tá? Aí vem as outras pautas, né? Ideologia de gênero, isso é óbvio, né? Quem não conhece, eu sei que tem muita gente que não tem nem noção do que seria isso. Eu vou discutir sobre isso mais tarde. Tem gente que fala: questões de gênero. Rapaz, é o estilo mesmo da esquerda. Eles sempre trocam os nomes, a significado das palavras, mas o tema é o mesmo. Tá? É uma inversão total dos valores básicos da família, do ser humano, do sexo da pessoa, etc. A questão do tirar bebezinho do útero da mãe. Tem gente que é a favor. Fica de olho nesse povo, tá? Eles ficam se fantasiando de conservador, mas lá no fundo eles votam a favor dessas coisas. Se o cara é a favor de sexo, de falar sobre sexo na escola, entendeu? Se ele acha, por exemplo, que nós não concordamos, lógico, né? Pedofilia, porque tem uns aí que estão dizendo que são contra a pedofilia, mas acham que é uma doença. Fica de olho nesse povo. Questão de casamento gay, a questão, por exemplo, isso entra na questão da família tradicional. Não está se falando sobre a união civil dos caras. Mas pensa bem, se é um cara que bate com o que você pensa em relação a isso. Liberdade de expressão. O conservador é a favor da liberdade de expressão. Então a gente pode se expressar, dizer aquilo que a gente pensa, sem essa peste, é fake news. Rapaz, o conservador de direita acha que essas coisas morrem por si próprio. Não é necessidade de você ter um órgão, né, para fiscalizar essas coisas, um órgão que fique por cima dizendo o que tem ou não que ser verdade, um tribunal da verdade. Eles imputam a gente, muitas vezes, a ideia de sermos a favor da perseguição a ideias e pensamentos. Não, a gente acredita que deve se dizer sim aquilo que se pensa. Por isso mesmo, a gente tem o direito de contestar, de falar o que a gente pensa. E eles também têm o direito de dizer o que pensam. Isso a gente não é contra, não. Pelo contrário, eles podem falar e a gente também tem o direito de dizer. Cotas raciais. Na verdade, nós somos contra qualquer tipo de cota que impede uma pessoa de assumir um determinado ponto só pela cor de pele, só por uma discriminação boba. Vem uma série de contas de informações em cima disso que eles tentam imputar, né? Mas no fundo é racismo. A gente pode devagar, mas no fundo você está olhando uma pessoa pela cor, independente da cor, e está dizendo: você presta para esse trabalho e você não presta. Cara, isso é triste, tá? Isso vai contra qualquer lei. Eu sei que no passado se errou muito, e em vez de acertar os erros, as pessoas estão piorando esses erros, tá? O conservador é a favor de propriedade privada. Então se você vê um cara que começa a falar muito em tirar a propriedade de alguém, né, a relativizar a propriedade, né, e a assumir posições assim que temos que dividir as coisas com quem não tem. Gente, quem divide são as pessoas. Não é o Estado que tem que sair fazendo isso, não. A gente acredita nisso. A divisão a gente faz de outras formas.
a gente gera mais emprego, a gente procura melhorar as políticas públicas com relação à gestão do emprego em si, né, e daqueles que realmente não possuem nada. A gente tem que fazer um colchão social, geralmente a gente é a favor disso. Corrupção, não precisa nem dizer, né? Todo o movimento conservador surgiu a partir das corrupções da esquerda que a gente viu numa escala monumental. Então, o conservador em si é contra a corrupção. Então, se o cara tem ficha suja, meu amigo, fuja. Olha a ficha do cara, puxa a capivara. Mas pensa bem, o cara tem algum tipo, estou falando sobre proposta, tá? Então, o cara tem alguma proposta a favor da corrupção? Tem. Se ele tem uma proposta a favor, pelo menos uma proposta contra a corrupção, beleza, aí você fica de olho. Tráfico de drogas, o que ele pensa sobre estupro, entendeu? Eu já falei sobre gasto governamental e distribuição de renda, como eu já falei também. Gerar renda é a melhor forma de você distribuir renda, é assim que a gente imagina. Então, não é só pegar cesta básica e dar para as pessoas, não. Isso aí não gera renda. Isso mantém a renda estável e cada vez ela vai diminuindo. Dilapida o patrimônio. A gente já teve várias experiências do mundo dessa forma e a gente sabe que isso não dá certo. Então, a gente faz um colchão social, então, só que até um certo ponto tudo isso é provisório. Até o ponto que a gente consegue gerar renda e fazer com que as coisas andem. Tá? E outra coisa, faz perguntinhas básicas para o cara. O que ele pensa sobre privatização? Entendeu? O que ele acha da segunda instância? Essas coisas elas incidem diretamente na Câmara dos Deputados, dos vereadores, por exemplo? Não incide. Né? Tão diretamente não. Mas você sabe, esse cara que hoje é um vereador pode ser um deputado amanhã. E você pode estar dando alimento para uma cobra. Né? Então fica de olho que a gente já tem muita cobra no nosso histórico. É hora da gente começar a botar fogo nesse ninho de cobras. Então fiquem com Deus, espalhem, compartilhem. Espero que isso tenha ajudado vocês a terem uma noção, pelo menos, do que a gente pensa, o que se imagina ser um candidato de direita conservador. Obviamente existem contradições, há pessoas que acham que é menos uma coisa e mais outra, mas no geral eu compilei algumas das ideias que eu vejo mais as pessoas falando a respeito. Até mais, bom dia, boa tarde, boa noite, fiquem com Deus.